Hoje nós vamos falar sobre céu e terra. Essas duas palavras são muito preciosas na Bíblia. Elas aparecem mais de 3.000 vezes na Bíblia. No primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós encontramos essas duas palavras. E no final da Bíblia, no capítulo 21 do Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós encontramos mais uma vez a ocorrência dessas palavras. Há um ensino na Bíblia de que o céu é a habitação de Deus e a terra é a habitação do homem, a nossa habitação. Mas há também na Bíblia o ensino de que Deus, que habita no céu, também habita na terra. E o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar para que a vontade do Pai seja feita na terra como é feita no céu. E no capítulo 1 da Bíblia, nós temos o ensino de que céu e terra foram criados por Deus. Não apenas aqui em Gênesis, mas nós temos esta verdade sendo ensinada ao longo de toda a Bíblia, no livro dos Reis, no livro dos Salmos e no Novo Testamento também. O céu e a terra foram criados por Deus e pertencem a Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. No primeiro capítulo da Bíblia, nós encontramos no primeiro versículo o escritor bíblico dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Neste capítulo, neste texto bíblico, há muitos ensinos maravilhosos. Logo, essa primeira palavra em hebraico, bereshit, pode ser traduzida e entendida como em um princípio. Nós não temos o artigo definido aqui. Um princípio indeterminado. Um começo não especificado. Porque antes do princípio, antes desse início indeterminado, só havia Deus. Não havia energia, não havia espaço, não havia tempo, não havia essas coisas que hoje nós conhecemos. E pensamos, e podemos pensar, não deveríamos, podemos pensar que elas sempre existiram. Não. Quem sempre existiu é Deus, foi Deus. O tempo, o espaço, a matéria, a energia foram criadas, todas essas coisas foram criadas por Deus em um princípio que marcou o início de todas as coisas. Então, essa primeira palavra, bereshit, ela tem esse sentido, em um princípio. Esse B é uma preposição em, e então bereshit é em um princípio, é um início indeterminado, que nós desconhecemos. Mas este princípio é que marcou o início do tempo, da energia, do espaço, da matéria. A segunda palavra desse primeiro versículo é a palavra barar, que significa criar a partir do nada. Então, Deus criou. O sujeito desse verbo barar é Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, a causa não causada, o princípio de tudo, na verdade, da matéria, da energia, do espaço, do tempo. Ele que criou todas essas coisas. E ele criou do nada. E diz-nos o escritor bíblico que Deus criou os céus e a terra. E ele diz que a terra era sem forma e vazia. Nós podemos compreender céu e terra neste primeiro versículo da Bíblia como sendo o cosmo. Deus criando o cosmo. E diz-nos o texto bíblico
que o Espírito de Deus pairava, é o verbo chocar, como de um pássaro em cima de um ovo, aquecendo, preparando para que a vida brote, surja, exploda no sentido positivo, aconteça. Os cientistas ensinam que o universo está em crescimento, está em expansão. E eles ensinam que, se isso é verdade, então houve um tempo no passado em que a Terra era uma bola pequenina que, de repente, explodiu. O Big Bang. Bem, a Bíblia diz que houve um tempo em que o Espírito de Deus estava sobre o cosmo na forma embrionária, sobre tudo que vemos e sentimos hoje, e contemplamos hoje. Ele, Rahaf, o Espírito de Deus, pairava sobre tudo isso, chocava tudo isso, aquecia tudo isso, produzia então, pela primeira vez, a matéria, a energia, o tempo, o espaço. Que ensino extraordinário. Hoje, os cientistas ensinam alguma coisa que faz lembrar o texto bíblico produzido há mais de 3.000 anos pelo servo do Senhor. Este escritor bíblico, ele gosta do número 7, porque ele diz que Deus fez tudo isso em 7 dias. É claro que nós não temos que interpretar o 7 aqui no sentido literal. 7 é um número que fala da perfeição, que fala de Deus na Bíblia. Deus é perfeito e Ele faz tudo perfeito, de uma forma perfeita, que vai além daquilo que possamos entender, compreender, pensar e imaginar. Então, esse escritor bíblico diz que foi em 7 dias que Deus criou todas as coisas. E ele diz 7 vezes, ele usa a palavra tov, que é a palavra hebraica para bom. Ele diz que tudo que Deus fez foi bom. E nesse primeiro texto dele, capítulo 1 de Gênesis, ele usa 7 vezes tov. Foi bom o que Deus fez. E ele conclui dizendo, foi muito bom. 7 vezes a palavra tov, a palavra bom. Outra coisa interessante sobre esses 7 é que no primeiro versículo, esse escritor bíblico usa 7 palavras nessa primeira oração, nessa primeira estrofe deste poema, dessa história que ele vai escrevendo sobre Deus. Então, no primeiro versículo, ele abre a sua história com a primeira estrofe, com a primeira oração, com 7 palavras. E ele conclui a história dizendo que no 7º dia, Deus descansou de tudo. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 2, é a conclusão desta narrativa, dessa abordagem, dessa descrição fantástica desse escritor de Deus. E neste final, capítulo 2, versículo 2 de Gênesis, ele usa 14 palavras. 7 vezes 2, ou 2 vezes 7. Então ele tem uma preferência, ele tem um gosto, ele brinca com as palavras e ele vai escrevendo de uma maneira genial, fantástica, usando então este número 7. 7 dias. 7 vezes a palavra tov, bom. 7 palavras na primeira estrofe do seu texto, na primeira oração. E 14 palavras
7 vezes 2, na conclusão do seu texto. Neste primeiro texto, há tantas coisas que nós poderíamos sublinhar e podemos sublinhar. Na verdade, não apenas no primeiro versículo, em todo o texto. No final da sua obra, ele diz, por exemplo, que no último dia não tem noite ou tarde e manhã. As palavras hebraicas são erev, para tarde ou noite, e boker, para manhã. Essas duas palavras ele usou na descrição de todos os outros dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto e o sexto dia. Mas no sétimo dia ele diz que não houve erev, não houve boker. Este é um dia especial que lembra a eternidade com Deus, a perfeição. Zacarias fala sobre ele como um dia singular, que não tem noite e não tem dia, mas tem a luz de Deus. No Apocalipse, nós aprendemos que Deus é a luz que nós teremos na eternidade. Que nós não teremos erev, não teremos boker, não teremos noite nem dia, nem lágrimas, nem dor. Mas a luz de Deus nós teremos ali, que vai enxugar as nossas lágrimas, vai aquecer o nosso coração. Não estaremos mais em trevas. Veja bem que tudo isso encontra-se nesta primeira página da revelação de Deus, da palavra de Deus. No capítulo 1, no versículo 1, a primeira palavra é Bereshit. A segunda palavra é o verbo barar, criar do nada. A terceira palavra é Elohim. A quarta palavra é Et. A quinta palavra é Hashamayim, que é o céu. A sexta palavra, Ve'et. E a última palavra, Haaret. A sexta palavra começa com a letra Vav, Ve'et. Vav, a primeira letra da sexta palavra, é a sexta letra do alfabeto hebraico. O número 6 na Bíblia aponta para o homem. Mas este homem que Deus cria no capítulo 1 é o clímax da criação. É a sua obra-prima. Porque é criado, é feito do pó da terra. Mas ele também tem algo do céu. Tem algo de Deus, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus, o Pai. Este homem, que é tão especial para Deus, tão especial para o Senhor, ele encontra-se no primeiro versículo como um elo, uma ligação entre o Hashamayim, o Shamayim, e o Eretz, e a terra. Ele é o elo de ligação. Então nós temos na sexta palavra do primeiro versículo, Ve'et. O Vav fala deste homem que foi criado à imagem e semelhança do Pai, de Deus. E as duas últimas letras desta sexta palavra do primeiro versículo é Aleph e Tav. A primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. Essas duas letras, a primeira e a última, falam de Deus.
Porque Deus é o primeiro e o último, o início e o fim. É o alfa e o ômega na língua grega do Novo Testamento. Jesus disse que ele é o alfa e o ômega. No Novo Testamento, aprendemos que Jesus Cristo é homem, como ensinou Paulo. E como todo o Novo Testamento ensina, mas também o Novo Testamento ensina que Jesus é Deus. Ele é o elo de ligação, a ponte entre a terra e o céu. Ele é o Verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem e que habitou entre nós e que tabernaculou entre nós, como escreveu o apóstolo João. Este Verbo que nós encontramos no Evangelho de João, falando de Deus como tabernaculou entre nós, habitou entre nós, é o verbo eskenou, que vem de eskeine, que é tabernáculo em grego. No hebraico, o substantivo tabernáculo é mishkan e o verbo é shahan. Nós encontramos no Antigo Testamento que o tabernáculo, o templo, são sinais da presença de Deus na terra. Então nós encontramos no primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós encontramos já a semente, a ideia de que o Deus homem, o homem Deus, seria o link entre terra e céu. No livro de Gênesis, no capítulo 28, diz-nos a Bíblia que Jacó teve um sonho. E neste sonho havia uma escada que, colocada na terra, tinha o seu topo no céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. No Novo Testamento, no capítulo 1, o apóstolo João escreveu que Jesus Cristo disse para Natanael e para os seus apóstolos que eles veriam na sua vida, na vida de Jesus, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada de Jacó, do sonho de Jacó. Jesus é o link, é a conexão, é a ponte entre terra e céu. Por isso é que ele nos ensinou a orarmos, para que a vontade do Pai fosse feita na terra, como é feita no céu. O segredo para que isso aconteça é Jesus. Quando estamos em Cristo, nós podemos revelar na terra o céu. Que você possa fazer isto, que eu possa também fazer isso, que juntos possamos estar em Cristo, para que em nossa casa as pessoas possam ver o céu. Que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Que o nosso trabalho, que a nossa vida na igreja, no templo, aonde quer que a gente vá, que nós possamos revelar o céu na terra. Porque assim é que seremos felizes. E faremos outros também felizes na terra e no céu, no tempo e na eternidade, na dimensão física e metafísica.
para a honra e para a glória de Deus. Um forte abraço.